Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a uma, pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Gente que Fala, .com.br, o site da AltV, ainda um telefone à sua disposição, 50526622. Hoje, quinta-feira, Gente do MPD que Fala, nossa parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, todas as quintas-feiras neste horário. Participando desta edição de Gente que Fala, a administradora de empresas Luciane Abramo. Prazer tê-la aqui, Luciane. Meu prazer. Você é gestora de projetos, relacionamento, otimização e consultoria na TOTUS Business Partners. Sim, somos uma empresa homologada TOTUS, ao qual a gente faz implantações de sistemas direcionados ao território nacional. Também conosco o promotor de justiça Roberto Liviano, que é presidente do movimento do Ministério Público Democrático, MPD. Doutor Roberto Liviano, prazer tê-lo aqui. O prazer é meu, Zancopé, nessa parceria que nos orgulha, que nos traz muita felicidade e sempre nessa jornada de informar melhor as pessoas a respeito dos seus direitos e analisar aquilo que está acontecendo no mundo da justiça. Uma boa tarde a você, a Luciane, e ao Paulo, amigos do MPD. Paulo Yass, advogado, conselheiro da OAB São Paulo. Prazer tê-lo aqui, Olá, doutor Zé Paulo. Copé, uma alegria estar novamente aqui com vocês, agradecer o convite e cumprimentar o meu amigo, parceiro e pessoa que admiro muito pela batalha e luta que empreende junto ao Ministério Público Democrático, com propósitos honrados e legítimos. Meu cumprimento e respeito. A Luciane, parece que é a primeira vez aqui. Nosso cumprimento. A TOTUS é uma empresa reconhecida no mercado, talvez uma das maiores nesse segmento. Então, também o nosso respeito e eu espero que seja um bom debate aqui hoje. Sem dúvida. Bom, as notícias hoje, né, em meio às denúncias contra políticos na Operação Lava Jato, 1.200 procuradores foram às urnas para escolher o nome que a categoria indica ou indicará para comandar o Ministério Público Federal até 2017. Atual procurador-geral, Rodrigo Janot, foi o mais votado. Tem os outros que seguem a lista, Mário Bonsalha e ainda Raquel Dodge. Doutor Roberto Liviano, vou abster o final da leitura aí, porque eu gostaria, já perguntei outras vezes e vou repetir, né? Este processo todo de se indica, e aí se discute se o vencedor, né, aqueles que os procuradores escolhem para representá-lo, será referendado. É um processo bastante complexo, né? E o Procurador-Geral da República, como as pessoas sabem e têm acompanhado na imprensa, tem papéis muito importantes dentro da nossa República. Tem poderes investigatórios importantes em relação a pessoas detentoras de significativas parcelas de poder. Portanto, esta escolha é uma escolha que interessa a toda a sociedade. E a Constituição prevê a fórmula de escolha pelo presidente da República. Na verdade, o presidente ele pode escolher qualquer membro do Ministério Público da União livremente. No entanto, já há vários anos, há uma consulta feita pela Associação dos Procuradores da República e, desde o primeiro mandato do presidente Lula, tem havido o respeito à votação feita pelo Ministério Público da União. Desde então, vem sendo escolhido o mais votado. Primeiro Cláudio Fonteles, depois Antônio Fernando de Souza, Roberto Gurgel e agora Rodrigo Janot, candidato à recondução, foi o mais votado. O que se espera é que a presidente da República respeite a ordem de votação. Há em curso uma investigação fundamental para o país, que é a Operação Lava Jato. Espera-se que esta votação seja respeitada e que depois, na sabatina feita pelo Senado, também o Senado ratifique esta escolha. Tem havido alguns boatos de que haverá dificuldades dentro do Senado, né? Esperamos que seja apenas boato. Ontem ocorreu um fato lastimável, que um senador que já foi presidente da República ofendeu com palavras de baixo calão o procurador-geral, o que é, na verdade, evidência de que ele está trabalhando
e está promovendo as responsabilidades, porque, como se diz, sabedoria popular, ninguém bate em cachorro morto. Doutor Liviano, a notícia começava exatamente dessa forma, né? Em meio às denúncias contra políticos na Operação Lava Jato, e aí vem o atual procurador-geral Rodrigo Janot, que foi o mais votado. Então, este é o problema que o Rodrigo Janot vai enfrentar. Não basta o nome dele ter sido aprovado pelos seus pares. Veja, eu acho que o debate dentro do Senado é um debate saudável. É importante que você tenha essa discussão, que o Procurador-Geral da República diga aquilo que pretende fazer neste mandato. Isto é saudável. A transparência é um elemento da República importante. Nós temos o princípio da publicidade na Constituição. Isso é absolutamente saudável. O que não é saudável é que interesses menores, pessoais, determinem o Interesses voto pessoais. dos senadores. Sim, porque muitos dos que votarão são investigados pelo Procurador-Geral da República. Este é o ponto. Os investigados precisam votar de acordo com os interesses do país. Mas né? votam de acordo com os interesses próprios, Bias. Na verdade, esse é um grande dilema e essa grande questão que vai se colocar à nação. Se os senadores, no momento da sabatina e aprovação do nome, se farão isso com rapidez. Também tem outro problema aí. Eles podem, tecnicamente, protelar essa aprovação, o que seria de péssimo tom para o andamento de tudo, não só da Lava Jato. A gente não pode esquecer que, a Lava Jato tem deitado o tom aí da mídia, falado demais dessa grande operação, mas a verdade é que as atribuições desse procurador não se limitam a essa função única e exclusivamente. A ele, como fiscal maior da lei, ele tem a preocupação de olhar todos os âmbitos onde o Ministério Público pode atuar. E seria muito ruim para a nação que você não tivesse a nomeação daquele que tem que estar à frente da condução desses trabalhos. Doutor Liviano, me parece que é novidade isso. Não é novidade, eu sei. Mas a população, o leigo, encara como uma novidade, né, que o procurador esteja sendo... Procurador-Geral da República esteja sendo escolhido no momento em que está muito tumultuado, o cenário é todo tumultuado. Então, a população em si, com as pessoas que eu converso e eu me coloco nesse ponto, né, a gente fica em dúvida nesse processo, né, porque é o senador Collor que xingou da tribuna o Procurador-Geral da República Não há como repetir os termos que ele usou para qualificar o Rodrigo Janot, né? Impublicável, não dá para se repetir o que ele usou lá. Na verdade, essa ofensa do senador é um tapa na cara do povo brasileiro. Porque o Procurador-Geral da República, ele conduz uma instituição que defende a sociedade. Quando ele ofende, ele agride, ele está ofendendo a sociedade, está ofendendo o Estado democrático de direito, o que é lamentável. Eu comentava com o Paulo antes de começar o programa, eu penso o seguinte, alguns anos atrás nós tivemos aquele debate em relação ao projeto da lei da ficha limpa, em que se propunha que quem tem condenação confirmada pelo tribunal não pode ser candidato. Havia uma expectativa, isso foi aprovado por projeto de iniciativa popular, havia uma expectativa que esse projeto não seria aprovado porque os próprios atingidos pela lei não gostariam que isto acontecesse, mas ocorreu o contrário, né? Eles ficaram preocupados com a má leitura que a sociedade faria dessa obstrução de um projeto que seria para preservar o interesse do país. E o projeto foi aprovado por praticamente unanimidade, né? Então, eu tenho a impressão, a imprensa está muito vigilante com esta questão, a sociedade está mais atenta, aliás, a sociedade no Brasil está mais atenta com o tema da corrupção. Isso é um legado importante, tanto do julgamento do Mensalão, como esse do caso da Petrobras. As pessoas estão prestando mais atenção, estão indo às ruas, estão se manifestando. Portanto, isso é positivo, né? Que o brasileiro preste mais atenção nisso, porque a corrupção atinge a todos, né? Eu tenho a impressão que o Senado pode endurecer, como, por exemplo, o Fachin enfrentou uma sabatina duríssima, parecia réu. Né? Então, tenho certeza que a sabatina do Rodrigo Janot será uma sabatina duríssima, né? E quem pretende exercer um cargo desta envergadura, com certeza tem que estar preparado para sabatinas duríssimas.
Né? E a sabatina permitirá a ele expor o que pretende fazer na gestão do Ministério Público no segundo mandato. Isso é da regra do jogo, é da Mas aí eu democracia. Né? vou acrescentar algo nessa, a minha segunda parte. Aí eu quero que o Dr. Paulo Yas, que é advogado, né, quero que ele me represente e que impeça aqueles que estão sofrendo acusações, né, nessa Operação Lava Jato, sejam impedidos de participar da minha sabatina. Teoricamente, eu sou o procurador, o candidato. Mas eu vou debater com pessoas que eu estou acusando. Essas pessoas, para me julgarem, eu posso me recorrer ao Dr. Paulo como advogado para que haja um impedimento. Em outros casos, existe esse impedimento, né, da pessoa que está sendo acusada, não pode... Que tem a presunção de inocência, né? Mas diga, Paulo. Na verdade, e é importante que se diga também, a gente precisa também ter um pouco de cautela. A população tem achado muito bacana essa movimentação da Lava Jato e, de fato, tem todos os aspectos positivos de todo esse movimento que se faz. Mas precisa tomar cuidado também, porque movimentos como esse, e às vezes de forma exagerada, também causam injustiça. E esquecendo desse pressuposto que o doutor Oliveira colocou muito bem, do princípio da inocência, você a princípio presume-se inocente. E só ao final do processo, e se condenado for, é que você será colocado no rol dos culpados. Antes disso, não. E essa forma como às vezes se faz, inclusive se utilizando muito da mídia, causa distorção. Tanto é verdade que nós acho que já tivemos 4 ou 5 sentenças proferidas pelo juiz que está à frente dessa grande operação. Pessoas foram absolvidas. Sim. Elas estavam nos bancos dos réus ali, sentados, respondendo ao processo, e na sentença de primeiro grau, quer dizer, aquele que está muito próximo de todo esse grande movimento, reconheceu que eles não participavam efetivamente do ato ilícito. Então, eu tenho muita preocupação desse movimento midiático e meio de massa, achando que tudo é muito bacana, porque é perigoso que a gente coloque na condição de culpados pessoas que ainda não são. A gente precisa ter muito cuidado. E isso faz parte da essência da democracia. Muito bem colocado. A censura que eu colocaria para todo esse grande movimento é esse. Agora, só para finalizar e colocar essa questão que você bem coloca, é uma situação absolutamente constrangedora. Eu vou para uma sabatina onde o sabatinado, se aprovado, ele investigará aquele que votará nele. Sim. Eu acho que tem aí uma questão, não sei se regimentalmente é possível, mas haveria, em tese, um grande impedimento. Como é que aquele que votará sabe que no futuro pode ser investigado por ele e porque estiver no cargo do Dr. Janot, hein? Vamos ser francos. Agora é a figura do Janot, mas alguém precisa estar naquela cadeira. O que eu estou colocando não é o nome Janot, né? É a figura do procurador-geral, independente de quem esteja ocupando. Se for o Janot ou não aprovado e referendado pela presidente Dilma, né? Essa colocação que eu digo, a figura que vai julgar quem o está julgando nesse momento, quem o está sabatinando. Ele não está julgando, está sabatinando, né? Vai passar por uma sabatina. É esse o mecanismo que eu coloco, um cenário que eu já ouvi perguntas a esse respeito e, com toda certeza, não sei responder. É uma questão muito complicada. Quem sabe o Gustavo... Doutor Gustavo Húngaro, prazer tê-lo aqui. Sobre a questão das pessoas que estão investigando. Eu gostaria de recordar o julgamento importante pelo qual o Brasil passou recentemente, o caso do Mensalão, em que houve uma sucessão de procuradores gerais da República que atuaram no caso, né? E isso não gerou descontinuidade nenhuma em relação à condução da ação penal. Então, esta é uma referência que deve dar segurança à sociedade brasileira. Já houve recentemente, então, uma situação em que acabou o mandato do Procurador-Geral da República durante um processo relevante para o país, né? Houve recondução em algumas situações, houve renovação em outras, e no caso, então, do Mensalão, o processo que foi inicialmente movido perante o Supremo Tribunal Federal pelo procurador Antônio Fernando de Souza, depois foi conduzido pelo Dr. Cláudio Fonteles, depois pelo Dr. Roberto Gurgel, e não houve nenhum prejuízo para o desfecho daquilo que havia sido levado à Suprema Corte, né? Então, eu acho que esse exemplo positivo do Mensalão, né, que passou, então, por diversos mandatos de Procurador-Geral da República, deve nos dar uma certa segurança. No caso específico,
a sabatina é pública, né? O processo de aprovação é um processo público. Então, também, felizmente, a transparência, né, em relação aos procedimentos do poder público são sempre uma garantia para a sociedade, de que não haja nenhuma tratativa escusa, chantagem, ameaças, e se isso houver, que seja denunciado claramente. E eu não acredito que, com a condução que vem sendo dada nesse episódio da Operação Lava Jato, que possa haver alguma tratativa ou alguma ação concreta capaz de impedir os desdobramentos necessários na plenitude daquilo que a sociedade espera. Mas a nossa questão é que daqueles que vão sabatinar o Procurador-Geral, estão alguns investigados pelo Procurador-Geral. Estão vários, Questão doutor Roberto. Qual a Estão autoridade vários. deles para julgar esta aprovação do sabatinar, nome, né? se eles são investigados por ele. Em tese, Esse haveria é o um ponto. sério conflito. E eu não sei se regimentalmente, que isso só deve ser resolvido em sede do regimento do Senado. Eles podem votar Haveria na possibilidade CPI, deles na votarem? É isso? Essa Essa é a que seria a questão. grande questão. O problema é que eles estão no exercício de mandato Do que, Senado. enquanto não foi impugnado, lhes confere uma presunção de inocência e uma legitimidade formal, né, decorrente da votação por Eu eles acho que não há um impedimento. recebidos. Não há um impedimento. Agora, claro que é uma situação inadequada, né, isso é óbvio. que Esse não- é realmente o termo, uma situação inadequada. É, né? Lamentável. lamentável. Não há como. E a minha pergunta era exatamente: não há como superar, não há a possibilidade de um impedimento daqueles que estão sendo acusados, né, de participarem dessa sabatina? Porque eu chego lá e falo assim: o senhor está me acusando, eu não quero o senhor aqui. Eu vou Acho que mandar só o se senhor houver embora um pra casa. afastamento das funções. Sim, né? sim, sim. Eles não estão afastados, estão no Não, exercício não. regular. Do outro lado, Zé Copé, o senador precisa entender, e o doutor Gustavo colocou muito bem. Doutor Paulo. Seja Paulo. o doutor Janot, quem estiver naquele cargo, Paulo. as investigações continuarão do mesmo Doutor jeito. Paulo, o senhor não conhece político. O senhor não conhece político. Doutora Luciane Abramo, home office para servidores. Existe esta proposta agora. CNJ abre consulta para normalizar. A senhora entende que isso pode prosperar? A senhora, como é que é a análise da senhora nesse modelo previsto na consolidação das leis trabalhistas desde 2011 que abre essa proposta? Bem, muito obrigada novamente, Zancopé, doutor Roberto, doutor Gustavo e doutor Paulo. Home office é uma tendência de trabalho de futuro. A revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, ela menciona que a Índia, Estados Unidos e Inglaterra, que já milhares de empresas e profissionais já trabalham nessa modalidade. Brasil ainda é novo, então, sendo uma novidade, temos aqui alguns pontos a serem colocados. O que é o home office? Teoricamente, é o trabalho em casa. Por ser esse trabalho em casa, não necessariamente você atua em casa. Você pode trabalhar em aeroportos, em cafés, você pode atuar em diversos espaços. Porém, o que recomenda neste ambiente? Neste ambiente é necessário você ter uma infraestrutura adequada para que você possa trabalhar sem interrupções, principalmente se você tem família, se você tem filhos, ou regras estabelecidas são necessárias. De uma forma atuante nesse processo, você pode, junto com a empresa, atuar com planos. Então, a empresa que vai atuar com planos dentro desse hemisfério, né, entre as atividades a serem desenvolvidas. Então, as empresas vão desenvolver um plano para quais tipos de atividades e profissionais podem realizar. Por exemplo, um profissional da saúde não poderia trabalhar num home office, né? Ele precisa estar atuando lá, um dentista, um médico precisa estar atuante. Já um profissional com outras modalidades já poderiam atuar de uma maneira adequada ou algumas atividades. Como fazer isso? Cada empresa vai atuar de uma maneira proativa, estabelecendo as formalizações, comprometimento, disciplina e a lucratividade. Os benefícios deles são despesas menores, né, como locações, deslocamentos. Então, você vai investir esse tempo de uma maneira produtiva. Então, as empresas, servidores ou independente das empresas que forem atuar,
você vai estar despendendo esse tempo de 4 ou 5 horas nas grandes empresas que você despende de deslocamento para as atividades. Então, é necessário um plano de trabalho e comprometimento entre as partes. Uma formalização. A receita para a empresa ela tende a aumentar, porque uma vez que você despende gastos de ativos, hotelaria, aéreo, você foca na qualidade de vida dos profissionais e aumenta a qualidade de vida, né? Tanto do profissional quanto do resultado dos trabalhos a serem desenvolvidos. Doutor Roberto Liviano, a pergunta é do Mauro. Não entendo exatamente. Quem deu legitimidade para a associação escolher o nome do procurador? E o Mauro diz, entendo ser 3 palpites ilegítimos. Muito boa a questão do Mauro. Veja, é importante fazer um resgate histórico. Antes da Constituição de 88, o presidente da República escolhia livremente o procurador-geral e não precisava nem integrar o Ministério Público. Considera-se que, em 88, exigir esta condição de integrar o Ministério Público da União representou uma evolução. Eu tenho para mim que seria absolutamente importante que houvesse na Constituição a exigência da eleição pelos membros do Ministério Público da União, a meu ver, voto uninominal, voto facultativo e a ratificação deste nome escolhido em sabatina pelo Poder Legislativo, porque isso desconcentra poder. Hoje nós não temos isso. O que nós temos? Poderes concentrados na mão do presidente da República, ele escolhe. Há alguns anos, há esta prática de que a Associação Nacional dos Procuradores da República, que é um organismo privado, faz uma consulta e apresenta estes nomes. Isto seria ilegítimo? Não, não seria ilegítimo. Você ouvir a opinião e apresentar uma sugestão, não há nada de ilegítimo. É apenas um subsídio para a escolha do presidente que vai dizer a ele como pensa a instituição. Não vejo nenhuma irregularidade nisso. E como se sabe, o direito ele se vale de fontes, né? Quais são as fontes do direito? A lei, o precedente, a jurisprudência e o costume também é uma fonte do direito. Portanto, se criou uma tradição de ouvir as bases da carreira do Ministério Público da União e apresentar ao presidente sugestões de nomes. Ele não está vinculado a isto, mas ele tem mais suporte para tomar a sua decisão. Aproveitando que você voltou ao assunto, até conversava um pouco com o Gustavo aqui, talvez uma boa solução para aquele impasse dos senadores seria as pessoas terem uma posição de amor ao país e se abster de votar, né? Se é investigado, abstenção. Né? Poderia ser um bom caminho. Doutor Por Liviano. que a risada, Zancopé? Porque Deveria ser uma exigência da Conheço sociedade. político demais. a sociedade pode exigir isso, a sociedade acompanha. Né? Não será na minha gestão. Mas por um imperativo ético, né? Que quem Perfeito, está não, diretamente essa- envolvido na situação, sim. conduzido por aquela pessoa que está abstém de sob votar. sabatina, que não... Mas o Gustavo é O problema é que ninguém né? quer abrir mão de poder. né? Não, é irônico, é isso. Por isso eu dou risada. Vai perguntar para o político, você sai um pouco, vai passear um pouco que nós vamos falar sobre você aqui. Não vai. Doutor Paulo, Sérgio pergunta a sua posição e também a da OAB sobre o deputado Eduardo Cunha ter feito acusações e críticas ao comportamento da OAB, não só em público, mas também no plenário. Na verdade, o deputado, o presidente da Câmara dos Deputados tem adotado uma postura de ataque à advocacia. Em vários momentos, em várias frentes. Uma quando ele fala que precisa acabar com o exame da ordem, algumas posturas que de fato nos preocupam, não porque a gente gosta do exame da ordem, porque a gente quer um mercado restritivo, não é isso não. Nos preocupa a figura do exame da ordem hoje, haja vista a proliferação de faculdades de direito de forma desordenada que ocorreram e que acabou gerando uma série de pessoas que infelizmente acham que conhecem o direito, mas quando você coloca as questões para ele, na verdade ele foi vítima de um grande estelionato, a gente tem dito isso. Algumas faculdades, na verdade, não ensinam nada. Estelionato educacional, infelizmente. E aí, não há outro caminho senão ter o exame da ordem de forma a saber se aquela pessoa que pretende ingressar na qualidade de defensor de direito de pessoas, veja o quanto sério é isso. Imagina uma pessoa despreparada,
com a capacidade postulatória, o que ela pode causar de estrago. Não para ela como advogado, mas para aquela que está sendo, em tese, defendida por ele. Para a liberdade das A pessoas. liberdade, Né? direitos que a pessoa talvez tenha. A gente já cansa de ver essa situação. Uma medida mal postulada, às vezes é capaz de destruir um direito certo e garantido. Verdade. Então, é muito séria essa questão. E o deputado, infelizmente, ele tem... Eu não sei se ele tem raiva de algum advogado, mas ele elegeu a advocacia como inimiga dele. Mais ou menos, Paulo, porque o nome que ele indicou para o CNJ, aliás, para o CNMP, o nome que acabou sendo escolhido para representar a Câmara, o advogado Gustavo Rocha, é advogado pessoal dele e do partido. Então ele gosta do advogado dele. Eu acho que em alguns momentos não, mas em outros sim. Que, aliás, não houve adversário ao Gustavo Rocha, que advoga para o Eduardo Cunha. Então, acho que não é uma situação tão perdida. Muita coincidência. Já a gente volta com outras perguntas que estão aqui no Gente que Fala, hoje neste Gente que Fala, gente do MPD que fala. Toda quinta-feira nós temos a participação da AFPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, do setor de eventos. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde aos debatedores do Gente que Fala. Gisele, prêmios do 15º Arraiá, entregues na sede social da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, depois do grande sucesso desta 15ª Festa Junina em Serra Negra, ocasião em que foram sorteados os 15 ganhadores. A diretoria recebeu os associados dia 29 de julho para a entrega dos prêmios. É lógico que todo mundo feliz por lá, não é isso? Todo mundo muito feliz, com muita emoção. Foi bem bacana participar deste momento, né? Pena que nem todos os ganhadores puderam estar presentes, mas os que vieram estavam radiantes. De Ubatuba, Rodrigo Gomes de Jesus comprou apenas um cupom e levou o grande prêmio da rodada, o Ford Ka-Flex da Ford. Feliz da vida, ele comentou que já é praticamente a 10ª vez que participa. Também disse que cansou. Recentemente, a compra do carro já estava nos planos do casal. Aí Deus vai abrindo os caminhos, afirmou, pretendendo voltar para o próximo arraiá. Esperamos que sim. Maria Aparecida Machado, de São Paulo, frequentadora do Grupo da Amizade há mais de 10 anos, comprou 2 cupons e ganhou a geladeira Brastemp Inverse. E Denis Francisco, de Limeira, levou a Smart TV de 48 polegadas. Cristina Helena de Lima, de São Paulo, levou a lavadora secadora. Cláudio Cunha, de Barueri, levou um tablet. Vilma Sena Silva, de São Paulo, levou um home theater. Luciana Zampolo de Oliveira Jacó, também de São Paulo, levou um purificador de água. A Silvia Regina Utume e Eduardo Lima Ferreira, ambos de São Paulo, ganharam um tablet infantil. Já associada Renata Cristina Barbosa Caram, de Campinas, Magali da Silva Bergamache, de Catanduva, Newton Luiz de Aguiar, de Presidente Prudente, Aide Guimarães, de Ribeirão Preto, Amanda Sueli Belmiro Marques, de Osasco, e Maria de Fátima Silveira Gurian, de São José do Rio Preto, puderam tirar os seus prêmios aqui na sede social. Gisele, eu gostaria que você abordasse a doação para o Instituto do Câncer, Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho. Esse foi outro momento muito feliz para nós da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Conseguimos arrecadar entre todos os presentes uma quantia em dinheiro que foi entregue ao vice-presidente do Instituto, senhor Davi Vieira da Costa. Aliás, quem puder doar ou quiser ser voluntário, é só entrar em contato pelos telefones 011 3350 7088 e 11 3367 3844. O Instituto precisa de toda ajuda. É sempre muito bem-vinda. Você teria mais novidades, Gisele? Agora só temos que agradecer a todos os nossos parceiros e associados que juntos ajudaram a transformar o Arraiá de 2015 no evento junino de maior sucesso da AFPESP, desde o seu lançamento. O nosso muito obrigado a todos e desde já deixamos aqui o nosso convite para o próximo ano. Até lá. Gisele, uma boa tarde. Até terça-feira, Gisele. Uma boa tarde, Zancopé, e boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gente que Fala retornará em instantes.
Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na AltV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na AltV. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto.
potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nosso telefone 50526622, chat no site da AltV. Doutor Liviano, cadê? De vez em quando eu me atrapalho com essas coisas aqui, porque tinha uma pergunta tão bonita para o senhor aqui. Você estava lembrando da entrevista com o Enéas, fiquei mas emocionado. Faz tempo. Até mudou naquele dia o nome do programa para Gente que Grita, não Gente que Fala. Enéas, teve no Gente que Fala. Você também fazia pergunta do jeito que ele falava também? Como é que era? Não. Eu tentava, Você não perguntou qual é o nome dele. Ele se apresentou já assim. Doutor Liviano, Jaime, do Jardim Bonfilioli, por que no Brasil o nobre deputado Cunha continua no cargo enaltecido pelos seus pares? Tem um grande espaço pela mídia e continuará com a caneta na mão? Muito boa pergunta do Jaime, que é fiel telespectador aqui do Gente que Fala, TV comunitária. Um abraço, Jaime. E você sempre atento como um cidadão vigilante. O Eduardo Cunha lá está e detém o poder que detém, porque os cidadãos do Rio de Janeiro votaram nele, né? O grande controle que a sociedade tem é no botão da urna eletrônica. Nós precisamos caminhar. Óbvio que é bom você ter leis bem estruturadas, as autoridades trabalhando, os promotores, os juízes, os advogados, a polícia, todo mundo trabalhando, mas a raiz do problema está ali. Se a escolha é feita com consciência, nós não teríamos pessoas que se desviam dos deveres inerentes ao seu cargo lá. Então, as pessoas precisam pesquisar o passado, pesquisar quais são os projetos e, mais do que isso, muitas vezes as pessoas se guiam no seu voto por interesses pessoais. Votam porque ganharão algo com aquilo. Votam porque tem alguma amizade, algum tipo de vantagem. E o que deve nortear o voto é o interesse da sociedade, é o bem comum. Quais são os planos para a saúde, educação, segurança, saneamento, moradia, esse tipo de coisa. Verificar o passado. Já houve situações mal resolvidas em relação a esta pessoa, na sua conduta, na sua vida pública. Isso tem que ser avaliado. Agora, num segundo momento, também, infelizmente, a Câmara fez esta escolha, né? Eu citei agora há pouco o caso do Gustavo Rocha, e isto é bastante emblemático, porque por que foi colocado o advogado pessoal do Eduardo Cunha para integrar o CNJ? Vejam, se a gente parar para pensar, o Conselho Nacional de Justiça tem 15 integrantes, apenas 2 são escolhidos pela sociedade. E a sociedade entregou a representação dessa escolha, uma das vagas para a Câmara e outra para o Senado. Que tipo de gente tem que ser escolhida? Lideranças da sociedade civil, movimento social, gente que interage com a base da sociedade. Não é para fazer uma escolha para atender interesses pessoais. No entanto, ele foi escolhido pelo seu notável saber. Doutor Gustavo Ungaro. Quero lembrar também que estão em investigação, com autorização do Supremo Tribunal Federal, dezenas de parlamentares, como desdobramento da Lava Jato. Então, nós teremos, nas próximas semanas, novidades relevantes em termos de denúncias que certamente serão levadas a cabo, porque há uma fartura, né, de elementos comprobatórios que já foram, inclusive, publicados, muitos deles, quando se dizia que não havia corrupção com papel passado, com recibo, esse tabu já caiu por terra, né? Já existe comprovação de depósitos bancários, né, de situações que estão demonstradas e que estão sendo agora apreciadas judicialmente. Então, haverá certamente novas denúncias envolvendo a classe política. Vai valer a lei.
E aí, da ficha limpa. E aí o importante, não, mas eu acho que é importante que não, eu entendi, mas vai valer, né? Sim, os efeitos da ficha limpa em relação à vedação das candidaturas, né, daqueles que sejam condenados, será certamente um efeito futuro, benéfico à sociedade, mas terá que haver também um efeito imediato, porque já são diversas situações, já há precedentes no Congresso brasileiro de situações em que o parlamentar, sendo denunciado e a denúncia aceita pelo Poder Judiciário, isso ser tido como quebra de decoro parlamentar. Parlamentares já perderam o mandato, foram cassados pelos seus pares por conta disso. Então, esses precedentes precisam ser trazidos à tona novamente para iluminar essa situação que está por acontecer. Aqueles que sejam denunciados pela Procuradoria da República e esta denúncia sendo aceita pelo Judiciário, que isso possa desencadear as providências éticas que a sociedade espera e que já aconteceram em casos pretéritos, recentes inclusive, né, com perda de mandato. O Naldo da Moca, será que os senhores lembram do doutor Brindeiro, que era o procurador-geral que gostava muito de engavetar investigações contra Fernando Henrique, principalmente a famosa história da compra de votos para a reeleição? A própria, né? O Naldo da Moca que coloca aqui. Ó. Bem lembrado, Naldo. E é interessante lembrar que o procurador-geral do Brindeiro ele foi reconduzido 4 vezes à Procuradoria-Geral da República e, com certeza, não era pela sua atitude combativa, né? Porque a combatividade era muito perceptível nos arquivamentos e ele nem sempre foi o mais votado nas escolhas feitas pela base da carreira, né? Portanto, é muito bem lembrada essa situação e esperamos que se respeite a regra do jogo. O Rodrigo Janot está fazendo um trabalho corajoso, né? um trabalho importante na defesa da sociedade. A votação dele foi expressiva, né? Então, acredito que a presidente da República o reconduzirá e esperamos que o Senado cumpra o seu dever e confirme a sua permanência para que ele possa dar sequência ao trabalho que vem fazendo. Doutor Gustavo, o Jorge diz aqui, é oportuno lembrar que os senadores escolherão um novo procurador-geral da República pelo voto secreto. Isso, é uma previsão regimental. A sabatina é pública, mas a votação é secreta. E se houvesse a primazia da ética, eu acredito que essa expectativa da sociedade em relação à abstenção daqueles que estão sendo investigados pela Procuradoria da República seria a conduta mais adequada, né? Então, isso seria algo que deveria se intensificar nos próximos dias, né? O clamor para que aqueles que estão sob investigação, numa situação, portanto, de suspeição, que deixem de votar, né? Que se abstenham da escolha em relação à condução da instituição que está fazendo a investigação em curso. Então, isso seria o mais adequado do ponto de vista ético. Mas eu quero lembrar também, em relação à questão anterior, que na década de 90 havia uma atuação bastante efetiva da base do Ministério Público Federal, né? Procuradores da República que se destacavam na fiscalização e no oferecimento de ações judiciais, né? Havemos de nos lembrar do procurador Luiz Francisco, né, que se notabilizou por ser um contraponto ambulante a muitas ações governamentais daquela época. Então, é importante que haja essa compreensão também, que uma instituição não se dá apenas pelo que faz ou deixa de fazer uma pessoa. E é importante que os integrantes, né, do Ministério Público Federal atuem cotidianamente em defesa da sociedade e do Estado de Direito. Doutora Luciane Abramo, a senhora é administradora de empresas. Como a senhora analisa essa insistência de empresas, posso colocar como gigantes do nosso, as empresas maiores, né? Tem alguns nomes aqui, mas eu vou abster os nomes, de contestar a necessidade de publicação dos balanços em jornais? Sim, Estão obrigada. Querendo usar só a internet. Ok. Em 2007, Zancopé, a Lei 11.638, ela fez alguns ajustes à Lei das SAs, que é a Lei 6.404 de 76, mencionando que essas empresas, né, esses ajustes, estariam legalizando as normas, ajustando as normas nacionais para os padrões internacionais da contabilidade.
essas informações foram importantes devido à transparência dos balanços, devido à importância, né, mediante as ações de mercado. Porém, com relação à parte dessas grandes empresas que faturam acima de 240 milhões, que se enquadram nas limitadas, menciona-se que existem as possibilidades de auditoria externa, além da prevista dentro das empresas. Porém, cabe uma ressalva que entende-se que é necessário colocar-se em jornais, né? Assim como as SAs, elas têm a possibilidade de colocar em 2 jornais, no Diário da União e mais em um outro. Cabe uma ressalva que, mesmo com a lei da transparência, a ética, para as empresas limitadas, eu acredito que cabe um ponto de atenção para a saúde da empresa e os sócios, porque torna-se uma empresa, ela vai expor essas empresas de uma forma não muito... fica um pouco visada. Agora, quando se trata de SA, eu não vejo essa situação. Acredito que tem, sim, de fato, a lei da transparência fazer parte, né, dentro desse ponto. Só para acrescentar um detalhe aqui, até recentemente havia um projeto que determinava que editais e proclamas também fossem desobrigados de publicação em jornais. O autor do projeto era um deputado que interrompeu o mandato dele e acabou cumprindo o restante na Pampulha. Então, esse projeto desapareceu. Né? Mas, você vê se foi engavetado, se desapareceu. Mas, paralelo, havia esse projeto, né, de evitar que os balanços não há mais necessidade de que os balanços fossem publicados em jornais. É assim, vamos para uma análise. Por que uma empresa de capital aberto, uma SA, tem a obrigação de publicar seus balanços e fazer com que ele se torne público a toda a população? Porque uma empresa de capital aberto se pressupõe que tem ações no mercado. Ou seja, diversos acionistas da população com papéis dessa empresa. E para isso é importante, você não sabe quem são aquelas pessoas, é importante que todos que tenham, de alguma forma, interesses com aquela empresa tenham um conhecimento do que está acontecendo com a empresa que ela detém as ações. Porque ela pode vender, ela pode querer continuar, se a empresa continua dando lucro, ela permanece com o papel na mão. Agora, para uma empresa limitada, qual a importância de se publicar balanço? Nenhuma. Só interessa aos seus sócios cotistas o resultado dela. A discussão que se diz... Alguns falam, não, como uma empresa que tem grande relevância no mercado, ela lida com diversos fornecedores e clientes, é importante que eles saibam a saúde da empresa com que eles estão contratando. Escuta, existem outros métodos aqueles que estabelecem uma relação direta de contratação, seja como fornecedor ou seja como cliente, para que se obtenha a informação de idoneidade. Não é através de um balanço publicado, que na verdade só onera, porque o custo de publicação desses balanços nos jornais de grande circulação é altíssimo. Uma folha de jornal, de um jornal de grande circulação, passa, às vezes, de casa de R$100 mil. Então, veja a conta que isso representaria para uma empresa que não traz qualquer reflexo para seus acionistas, os seus sócios cotistas. Na empresa de capital aberto não tem discussão, tem que publicar mesmo. Você não sabe quem é o seu proprietário, são diversos. Então, eu vejo com certa restrição essa obrigação que a Junta passou a estabelecer para o registro dos seus atos para empresas com faturamento acima de 240 milhões. Eu gostaria só de fazer um comentário adicional, que está em vigor a lei anticorrupção, também chamada de lei da empresa limpa, que submete todas as empresas a parâmetros de integridade no seu funcionamento. E aí, a existência ou a obrigação de publicação de determinadas situações ou relatórios, balanços da vida empresarial, acaba sendo um fator também de fomento a esta correção na atividade empresarial que se apregou e que hoje é uma necessidade que, se não observada, acarreta consequências graves. Né? A empresa que se envolva ou que deixe acontecer algum ato de corrupção, ela está sujeita a uma multa que pode chegar a 20% do seu faturamento bruto. Né? Então, há consequências, além de impedimentos para participar de licitação, de exposição pública negativa, até a extinção da pessoa jurídica que tenha uma ação contumaz em relação a irregularidades.
Então, a publicação, a ideia da transparência, certamente é algo muito importante para a prevenção, para a inibição de práticas indevidas e para permitir o controle social. Então, nós estamos, felizmente, né, na era da transparência, e ela deve ser aprofundada. E eu acredito que a empresa que resista a isso, ela possa ser vista também no mercado como estando, de uma certa forma, na contramão, né, em relação ao momento atual, em que estão sendo mostradas, né, situações indevidas em vários campos, relacionamentos escusos, né, fraudes, e a válvula da publicidade, da transparência, é um antídoto eficaz a essas mazelas. Doutor Gustavo, o senhor é ouvidor-geral do Estado de São Paulo. Na Paraíba, está sendo implantado, será implantado, quando diz será, eu fico em dúvida, né? É o monitoramento eletrônico. O governo da Paraíba apresentou nesta semana um sistema de monitoramento eletrônico que pretende usar em alguns presidiários. Para resumir, a famosa tornozeleira. Vai ficar distante da gente? Como é que é? Eu acredito que a tecnologia ela tem que ser aproveitada pelo sistema de justiça como um todo, né? Aqui falou-se já do teletrabalho, né, que é uma experiência que o Tribunal de Justiça de São Paulo está adotando, fomentando o aumento da produtividade naqueles processos que hoje são totalmente eletrônicos, virtuais, então torna possível o trabalho à distância com aferição da frequência, da assiduidade e do desempenho, né? Então, no caso do teletrabalho, a possibilidade, inclusive, de medir o desempenho e vinculando, olha, é possível desempenhá-lo apenas parcialmente com um aumento de desempenho de, no mínimo, 30%, em termos de resultado concreto do trabalho de cada agente público, né, que esteja participando do programa. Então, é uma forma também de usar a tecnologia, assim como, no cumprimento da pena, ter a tornozeleira como uma forma de haver o controle em relação ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juízo, sem que haja necessidade do encarceramento. Eu acho que todas as opções ao encarceramento elas são válidas e que haja um controle efetivo em relação à execução criminal. Então, eu acho que é uma boa iniciativa, se for bem utilizada, nos casos que a legislação assim preveja, e com um sistema que, de fato, funcione. Já existem iniciativas, em São Paulo também já é uma prática, né, essa questão do uso de tornozeleira com monitoramento remoto. Então, eu acho que a tecnologia tem que estar a serviço do avanço do sistema de justiça. Doutor Liviano. E eu vi o doutor Paulo, que é o presidente da Comissão de Monitoramento Eletrônico da OAB, nosso grande especialista no tema. Especialista não sei, Liviano. A gente se atreve a estudar o tema e falar um pouco. E assim, eu sempre fui o defensor, muito antes disso, chegar no Brasil, da necessidade de utilização do monitoramento eletrônico, coisa que já acontece em alguns países. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, já há 40 anos você já tem a figura do monitoramento eletrônico de preso. Hoje, nos Estados Unidos, tem quase 140 mil pessoas monitoradas eletronicamente, de um universo de 1 milhão de pessoas encarceradas. Talvez seja um processo fantástico de evolução do processo de aprisionamento do ser humano, porque o Ministério Público, a advocacia, o juiz, todo mundo sabe que a pior alternativa que se pode imaginar para um ser humano é a prisão. É certeza que você não vai recuperar jamais aquela pessoa. A recuperação é muito bonita em tese, porque em tese você está pensando que a pessoa ser encarcerada, o Estado retribui o mal que ela fez à sociedade com a prisão, mas tentaria em tese recuperá-lo. Coisa que na prática a gente sabe que não acontece. Até porque também, vamos ser francos, os presídios são efetivamente controlados pelas grandes organizações criminosas. Há gente que tente negar isso, mas a verdade é que eles controlam. E não controlam a sua vida dentro do presídio, não. Controlam a vida dentro do presídio e o que acontece fora também. Afinal, os celulares lá funcionam. Então, os nossos não. Então, o monitoramento vem como uma alternativa nesse momento, e concordo com o doutor Gustavo. O doutor Liviano estava se batendo com o dele aqui no início do programa. Pois é. Então, o monitoramento vem como uma alternativa a essa situação, e concordo com o doutor Gustavo colocou, haveria necessidade, e eu tenho acompanhado essa implantação, o estado do Paraíba é mais um implantando, você tem diversos estados já com o modelo implantado. A Operação Lava Jato deu grande visibilidade a esse modelo, porque todos aqueles que saíram na prisão domiciliar saíram condicionados ao monitoramento eletrônico, mas a verdade é que não basta discutir a solução tecnológica. O monitoramento eletrônico vai funcionar, como acontece em todos os outros países que têm esse modelo, se você tiver toda uma estrutura agregada, porque o resultado de eficiência não é só equipamento,
é o que você tem agregado ele, em pessoas que vão cuidar, estrutura de apoio. O processo. Todo o processo. Porque senão o que acontece é o seguinte, Zancopé. A pessoa é colocada na tornozeleira, ela infringe a norma e não a utiliza adequadamente, e se o sistema e a estrutura não responde, vai ficar a sensação para o Ministério Público, para o juiz e para a advocacia, que isso tudo é balela. Doutor Liviano, Muito aqui os bem. caras vão na praia de tornozeleira eletrônica. Pois é. Aí que tá, como o Paulo bem colocou, depende da maneira como você implanta. Agora, uma questão que eu queria destacar, o Brasil tem bastante dificuldade em fiscalizar a questão punitiva, né? Você tem o encarceramento, e aí o Estado administra o sistema. Agora, todas aquelas formas alternativas à pena de prisão, existe uma dificuldade. A suspensão condicional da pena, o sistema aberto previsto na lei, a casa de albergado, que não foi existe. construído na prática. Então, existe uma deficiência crônica em relação a isso. E como já tinha dito o Gustavo, eu concordo, a tecnologia tem que servir ao direito. A tornozeleira eletrônica, a audiência por videoconferência, são importantes. Mas eu queria fazer um pequeno comentário sobre a questão dos balanços, porque nós precisamos realmente entrar totalmente na era da transparência, como o Gustavo destacou, lembrando que a nossa lei é de 2011. Né? A Suécia, por exemplo, tem uma lei dessas desde 1766. Né? A Colômbia desde 1888. Então, nós precisamos realmente radicalizar nesta questão da transparência, e não é sem razão que você vê a Suécia no topo do controle da corrupção. Você vê na Suécia presídios desativados por falta de criminosos. Você vê a Suécia recusando o convite para sediar as Olimpíadas para investir dinheiro em moradias populares. Talvez isso dê para explicar algumas coisas. Aliás, lá, quando alguém diz você sabe com quem está falando, a pessoa vai para a prisão. Aqui no Rio de Janeiro, quando o juiz disse isso, a resposta do Estado brasileiro foi uma indenização. Na Suécia, prisão. No Brasil, indenização. Doutora Luciane Abramo, que é consultora, gestora de projetos da TOTUS Business Parts, agradeço a tua gentileza no nosso Gente que Fala. Eu que agradeço a vocês, ao Gente que Fala, doutor Liviano, doutor Gustavo, doutor Paulo. Muito obrigada por vocês. Doutor Paulo Ias, muito bom. Obrigado, eu também, feliz por estar aqui, agradecido pelo convite, pelos debatedores de hoje, o Liviano. É sempre uma alegria estar aqui, e sempre sai com a certeza que aprendemos um pouquinho mais. Doutor Gustavo Húngaro. Mais uma vez, uma satisfação, Zancopé, estar aqui ao lado dos participantes de hoje. Doutor Roberto Liviano, que é presidente do Movimento do Ministério Público Democrático, MPD, que nos proporciona as quintas-feiras. Bom tê-lo aqui sempre. É uma grande alegria também. A cada programa que nós fazemos, fica esta sensação que a riqueza desse programa ela reside na pluralidade dos conhecimentos das pessoas que vêm aqui. Esta somatória das experiências, das esferas de trabalho diferentes, elas enriquecem bastante o programa, e o MPD se sente muito honrado e feliz de poder reunir tantas pessoas que conhecem esses temas e a gente oferecer informação junto com o Gente que Fala, que tem longa história no Brasil, para que as pessoas estejam mais informadas, mais conscientes, mais cidadãs. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.